Voltamos aqui, agora nós vamos falar sobre a estrutura viral, como que o vírus ele se compõe, qual que é a sua estrutura, quais são as partes e como se divide um vírus. Então o vírus ele se divide da seguinte maneira: primeiro com o ácido nucleico, que é o genoma, é o RNA ou DNA. Nunca acontece de ter RNA e DNA juntos no mesmo vírus. Tá bom? Então, ou é um ou é outro dentro da classificação, nós vamos observar melhor sobre isso. Então, o ácido nucleico é o RNA ou DNA, é o genoma daquele vírus, ok? O capsídeo, ele é uma proteína que envolve esse genoma, né? Que ele envolve, ele guarda esse genoma, tá bom? E alguns dos tipos virais, eles também, além do genoma, além do ácido nucleico e além do capsídeo, também existe um envelope, ou seja, é uma membrana que envolve o ácido nucleico e o capsídeo, tá? Então aqui nós temos um exemplo do que é um vírus, tá bom? Então aqui o ácido nucleico, que é essa região lá dentro, que ali está o seu genoma, né, o RNA ou DNA. Essa parte de fora é o capsídeo, ou seja, é essa proteção de proteína que envolve a questão do ácido nucleico, né? Que o capsídeo ele é formado por capsômeros, ou seja, várias porções dessa proteína que quando ela se junta, ela forma esse capsídeo. E como eu falei, alguns tipos de vírus, além da questão do capsídeo e do ácido nucleico, também tem uma condição que é essa membrana que envolve ali dentro o capsídeo e o genoma. Então, além da condição do capsídeo e do genoma, ainda tem mais essa proteção que nós chamamos de envelope. E só ressaltando, nem todos os tipos de vírus têm esse envelope. E essa condição estrutural formada, ela se torna um núcleo capsídeo. E além desse contexto básico, né, dessa estrutura formada por essas três partes, né, dentro de um vírus, né, que nós falamos do genoma, que é o RNA, e o DNA, que é o ácido nucleico. Nós falamos sobre o capsídeo, que é essa proteína que envolve o genoma, e nós falamos também do envelope, em alguns casos, em alguns tipos de vírus, essa membrana que vai envolver todo esse contexto anterior, tá bom? Mas além disso, de acordo com a sua morfologia, existem 5 tipos básicos de estrutura de partículas virais, tá? Aí fica um pouquinho mais complexo, mas é o que vai fazer, é o que vai trazer a variação dos tipos de vírus para esse contexto que nós precisamos entender, tá bom? Então esse daqui é um tipo de vírus aonde não se tem um envelope. Esse daqui é o icosaédrico sem o envelope, né? Aqui tem uma visão microscópica eletrônica, tá? Que mostra justamente como que é o formato desse vírus. E aí, esse tipo de vírus é o que vai representar o nosso papiloma vírus humanos. O nosso papiloma vírus humanos tem essa característica, tá? Tem essa estrutura viral, que é ter o capsídeo e ter o genoma. E aí, no caso do papiloma, é o DNA, não é o RNA, ok? Já exemplificando a respeito dessas 5 formas estruturais que tem a respeito do vírus, ok? O outro formato, a outra forma de se expor através do vírus é o helicoidal sem o envelope, que tem esse modelo aspiral, tá? Por isso que vem com esse nome helicoidal, e aí sem o envelope porque não tem a capa protetora. Aqui mesma coisa, nós temos uma visão microscópica, tá bom? Esse tipo de vírus é o vírus do mosaico do tabaco.
Um outro tipo, né, dentro dessas 5 características que nós estávamos falando, é o icosaédrico com envelope. Então, ele tem aquela mesma estrutura que nós falamos lá do papiloma, só que além dessa estrutura de capsídeo mais o ácido nucleico, né, que é o RNA ou DNA, ainda se tem um envelope. Aqui mostra uma visão microscópica, né? Aqui está o capsídeo com o seu genoma lá dentro, envolto do envelope, tá? Então, seria essa figura aí. O outro seria helicoidal com envelope, tá? Que poderia ser o rodovírus, e aqui representa essa imagem, que seria a estrutura helicoidal, né? Essa estrutura em aspiral, mais o envelope que envolve essa estrutura. E aqui nós temos a imagem no microscópio, como que fica essa figura visualizando através do microscópio eletrônico. E aí tem o quinto, né, que seria uma estrutura complexa, que seria uma estrutura mista entre o helicoidal e o icosaédrico, tá? Então aqui nós temos a cabeça do vírus, né, que seria essa estrutura do icosaédrico, né? E nós temos a cauda, que seria a junção do icosaédrico mais o helicoidal, e nós temos as fibras que vão aderir nas células, tá? Então esse tipo de estrutura viral, ele é uma estrutura que aproveita, né, que vai utilizar de bactérias para poder se desenvolver, tá bom? Por isso que é bacteriófagos. Ele vai se desenvolver através de bactérias. Então, esses são 5 tipos básicos de estrutura viral. Então, nós finalizamos mais essa aula e partimos para uma próxima aula para falar sobre a replicação viral.